bispo emérito de Hong Kong esteve em Roma essa semana. Ele falou sobre a tensão na província chinesa por conta das manifestações pró-democracia e falou também da perseguição que os cristãos sofrem por lá. Existem aproximadamente 375 mil católicos em Hong Kong. Recentemente, a situação ficou bem tensa, tanto em nível social quanto religioso. A sociedade saiu às ruas pedindo por democracia. E líderes religiosos de diferentes credos vieram a público juntos pedir por mudança. Você vê pelas crônicas que o governo intensificou a perseguição. Eles demoliram recentemente igrejas e tiraram todos os crucifixos dos edifícios. Então não há muita esperança para uma melhoria imediata. A situação não é fácil. De fato, de acordo com o cardeal Zen, mesmo com o número de cristãos crescendo na China, as relações entre o governo do país e o Vaticano são praticamente inexistentes. Claro, como pessoas que creem, nós precisamos ser otimistas. Mas não significa que podemos ter esperança em um sucesso imediato, porque toda relação depende das duas partes. Agora, se a China não mudar sua política, não podemos esperar nada. Ele disse que o Papa Francisco está aberto a melhorar essa relação, mas diz que vai precisar mais do que boa vontade para provocar uma mudança. Eu sei que o Santo Padre é muito cauteloso. Ele é paciente e está pronto para trabalhar duro. Mas também está pronto para uma longa batalha. O cardeal Joseph Zen está comprometido pessoalmente em promover um chamado à democracia. Ele foi a Roma recentemente participar da Conferência Internacional da Asia News. É uma agência que dá notícias relacionadas à religião na Ásia. O patriarca egípcio cristão comentou a influência do Estado Islâmico no Oriente Médio. Segundo ele, o fundamentalismo atrapalha a vida tanto de muçulmanos quanto de cristãos. O Egito foi um dos países onde começou a chamada Primavera Árabe em 2011. No entanto, a revolução resultou em instabilidade e violência ao invés de democracia. E é uma situação que afeta particularmente os cristãos. Vivemos como cristãos e egípcios. Vivemos os mesmos problemas de economia, segurança e muito mais. Nós sempre pagamos o preço por sermos cristãos devido à ignorância e à pobreza que alimentam o fundamentalismo. Então, de vez em quando, nós temos que pagar um preço. Este preço significou uma onda de violência que causou a queima de igrejas, assassinatos e perseguição. O patriarca Sidraque diz que, pouco a pouco, a intolerância está desaparecendo. O Egito teve mais sorte do que outros países do Oriente Médio, onde os jihadistas do Estado Islâmico continuam disseminando terror. Embora o Islã radical nuble o futuro do Egito, ele foi rejeitado pelos egípcios. Nós temos agora um presidente e um governo melhores. E também não temos o Estado Islâmico, porque os muçulmanos aqui descobriram o fracasso da política desse sistema. No entanto, em países como o Iraque e a Síria, as ideias sectárias desses muçulmanos radicais se tornaram populares. O patriarca garante que uma ação não violenta internacional poderia pará-los. A violência sempre vai levar à violência. Talvez possamos aceitar medidas para detê-los, mas não seria uma solução. Acho que quem tem a escolha ou a possibilidade de tomar uma decisão pode pará-los sem recorrer à guerra. Mas, ao mesmo tempo, o patriarca pediu que a comunidade internacional intervenha com responsabilidade e não seja movida por outros interesses. Ele deu o Iraque como exemplo, onde a solução de derrubar o ditador levou à desintegração do país. Uma instituição de mais de 2.000 anos, como a Igreja Católica, tem vínculos milenares também, né? Você vai ver uma entrevista com a autoridade máxima da Ordem de Malta, uma associação de quase 1.000 anos que ajuda pessoas carentes.
Logo após a eleição, o Conselho Soberano da Ordem de Malta se reuniu com o Papa Francisco. Suas palavras em favor dos marginalizados têm impactado a Igreja Católica, mas eles claramente ressoam como uma ordem de 960 anos de idade. Como uma entidade soberana com uma enorme presença humanitária em todo o mundo, o Conselho recém-eleito foi enfatizar outro grande componente. Uma questão que está crescendo é a necessidade de cuidar de pessoas sem abrigo ou pessoas realmente pobres. Assim, nossas atividades em países ocidentais com pessoas sem teto estão aumentando. Refeitórios, abrigos, instalações onde possam lavar suas roupas e assim por diante. A Ordem tem projetos de ajuda em curso em quase 24 países. Eles variam de ajuda a longo prazo por desastres na Birmânia até prestação de primeiros socorros aos refugiados sírios, encontrados boiando em barcos ao longo do Mediterrâneo. O que pretendemos fazer é ajudar onde as pessoas não estão no centro das atenções. Por exemplo, os idosos aposentados, nos países ex-comunistas, que recebem muito pouco de pensão. Então, eles não podem se sustentar diariamente. Bolselager disse que ele tem duas preocupações crescentes. Em primeiro lugar, uma diminuição no respeito do direito humanitário, colocando os seus membros em grande risco. Em segundo lugar, os conflitos sem fim que acontecem e causam grandes fluxos de refugiados em todo o mundo. No entanto, o grão-chanceler disse que a Ordem de Malta tem uma grande vantagem para enfrentar essas questões. Como ordem soberana, que tem relações diplomáticas com 104 países, ela pode se envolver diretamente com os governos. Ela também funciona abertamente para evitar mal-entendidos. Para nós, é mais importante que as pessoas saibam que somos totalmente independentes e neutros, que nós não temos uma agenda política ou econômica escondida por trás do que fazemos. A Ordem de Malta é uma organização leiga católica. Ao abordar os problemas de hoje, elas pediram soluções humanas e cristãs, que se baseiam no respeito e na dignidade de cada pessoa. No próximo bloco, vamos falar mais sobre o Natal. Você gosta de enviar cartões nessa época do ano? Tem novidade nessa área. Até já!